Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer e um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus e refletirmos juntos naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Neste dia, em especial, eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pus em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. O profeta Ezequiel, ele viveu no período do cativeiro, do exílio babilônico. A parte do povo de Israel já estava no cativeiro, mas boa parte ainda continuava na região de Judá e principalmente de Jerusalém. Mas mesmo Deus tendo tratado através de outros profetas a questão da rebeldia do povo de Israel, a rebeldia do povo de Judá, o povo não se arrependia dos seus pecados e não se desviava dos seus maus caminhos. Então Deus levantou Ezequiel lá de Babilônia para profetizar, para proclamar a palavra de Deus com o intuito de trazer o povo ao arrependimento, para que o juízo de Deus não viesse sobre Israel, sobre Jerusalém. E durante alguns anos Ezequiel assim o fez. Ezequiel foi fiel ao Senhor. Como diz o texto, possivelmente Ezequiel devia estar numa posição prostrado diante de Deus em oração, porque ele estava tendo uma visão celestial. Ele estava vendo a glória de Deus presente no seu entorno. E naquele momento ele ouviu uma voz. E esta voz, a voz de Deus, falando ao seu coração para que ele se colocasse em pé. Esse colocar-se em pé nada mais é do que uma atitude de obediência à voz de Deus. Então, um verdadeiro pregador da palavra de Deus, um verdadeiro proclamador do reino de Deus, ele tem que ter uma postura. E a postura é obedecer aquilo que Deus falar. E Ezequiel, que estava prostrado em oração, obedeceu a Deus e se colocou em pé. Ao se colocar em pé, diz o texto que ele foi cheio do Espírito Santo e nesta posição de estar em pé, ele foi compelido a ouvir ainda mais aquela voz que lhe deu uma tarefa. A tarefa de ser proclamador, pregador, profeta, não somente para Israel, mas para todas as nações que se encontravam em rebeldia contra Deus. E o que é rebeldia? Rebeldia nada mais é do que pecado. E um pecado que nós podemos chamar de iniquidade. Qual é a diferença entre pecado e iniquidade? O pecado é algo que eu realizo e trago consequências à minha vida. Iniquidade é quando eu transformo o meu pecado em algo natural, passo a ensinar outras pessoas e essas outras pessoas começam a viver
e institucionalizar como normal aquela ação pecaminosa, aquela ação de desobediência à vontade de Deus. Eu posso citar, por exemplo, a questão do aborto, a questão da legalização das drogas. Todos nós sabemos que o vício para Deus é um pecado. Todos nós sabemos que o aborto para Deus é um homicídio. Só que, atualmente nas nações, existe uma concordância em legalizar tanto as drogas como legalizar o aborto. Então, este pecado do aborto e o pecado das drogas deixariam de ser pecados individuais, se tornariam pecados da nação, e esse pecado institucionalizado se torna iniquidade. E era isso que tanto Jerusalém, como também toda a Judéia e o mundo em redor estava vivendo diante de Deus. E Deus então manda um profeta anunciar a mensagem para que o povo se arrependesse, se convertesse e se livrasse do juízo. Mas o povo, tanto de Israel e Jerusalém, não se arrependeu do seu pecado. O que aconteceu? Depois de um período de 6 anos do ministério de Ezequiel, a justiça de Deus veio através da Babilônia e de Nabucodonosor. Jerusalém foi totalmente destruída, os seus muros foram derrubados e queimados, o templo foi derrubado e queimado, a maioria das casas fora queimada e destruídas, e grande parte do povo de Judá e de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. E aqueles que eram de Israel, reino do norte, foram espalhados pela face da terra. E assim aconteceu com outras nações. Outras nações também tiveram um juízo de Deus muito forte e rigoroso contra eles. Mas, pastor Jussi, o senhor está vindo somente com uma mensagem de desgraça, de juízo? Não, eu não estou vindo com uma mensagem de desgraça e de juízo. Eu estou dizendo que Deus levanta homens que obedecem à sua voz para pregar a verdade da palavra de Deus, para que o homem se arrependa dos seus pecados, saia da iniquidade, converta o seu coração e viva uma vida de paz e tranquilidade. E isso, nos dias de hoje, aconteceu quando? Mais ou menos 600 anos depois de Ezequiel, Jesus, no seu ministério terreno, dá uma ordem aos seus discípulos. E qual foi a ordem? Em primeiro lugar, os discípulos precisavam ficar em Jerusalém, precisavam ficar em oração, precisavam buscar a presença de Deus em oração. E no tempo certo, Jesus disse que o Espírito Santo seria derramado. E a partir daquele momento, os discípulos de Jesus se tornariam os pregadores, os profetas, os proclamadores do Evangelho da salvação de Deus para o mundo em pecado. E assim aconteceu. Só que Jesus não disse isso somente para aquele grupo de aproximadamente 500 pessoas que estavam reunidas ali em Jerusalém. Jesus disse isso para aqueles, disse para os 12 apóstolos que estavam com aquele grupo de 500, mas também ele disse que aqueles discípulos pregariam o evangelho, formariam outros discípulos e esses outros discípulos continuariam a obra da pregação do evangelho do reino. E é isso que eu e tantos outros pregadores, não somente pastores, porque Deus usa de uma criança até a pessoa mais idosa para proclamar a graça salvadora que há em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
Infelizmente, o sistema humano está contaminado, está arruinado, está podre, está mergulhado no pecado e na iniquidade. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é libertador. Por isso que lá em João 8 vai estar escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus Cristo. A partir do momento que você ouve do Evangelho de Jesus Cristo e você crê de todo o teu coração que você está em pecado, mas você se arrepende dos teus pecados, você aceita Jesus como teu único, suficiente Senhor e Salvador, e a partir do momento que Jesus passa a exercer senhorio sobre a tua vida, a partir do momento que você recebe Jesus na tua vida, os teus pecados são perdoados, a tua rebeldia é destruída, você é uma nova criatura e com isso você passa a viver as bênçãos celestiais. E mais do que viver as bênçãos celestiais, você recebe a vida eterna. Você tem garantido a tua salvação. Pois no dia que você deixar este mundo, porque todos nós um dia deixaremos este mundo, a questão é aonde você vai passar a tua eternidade. A Bíblia diz que existem dois caminhos, um largo e um estreito. O largo é aquele onde o pecado e a iniquidade opera, cada um faz o que quer da sua vida e como quer, mas no final irá ser conduzido à perdição. Mas existe o caminho estreito. E este caminho estreito é o caminho da renúncia, é o caminho de Jesus Cristo, é o caminho aonde eu me converto a Jesus. Então, nesta oportunidade, eu quero dizer para você, nós estamos no tempo da graça e da misericórdia do Senhor, mas está chegando o tempo do juízo de Deus sobre a humanidade. Nós estamos no período que nós chamamos de princípio de dores. Não é a grande tribulação. Mas a grande tribulação virá e o juízo de Deus virá sobre a humanidade. Mas aqueles que são de Jesus são como montes de Sião que nunca se abalam. Estes serão preservados e salvos. Muitos sofrerão perseguição, muitos até morrerão, mas ao morrerem estarão na glória eterna com Deus em Cristo Jesus por toda a eternidade. Então, no dia de hoje, meu querido, eu não quero trazer uma mensagem de desgraça, eu quero trazer uma mensagem de salvação. Abandona o teu pecado, arrependa-te do teu pecado, porque Jesus é aquele que intercede por você diante do Pai. E Deus está com os braços abertos para te receber, para transformar a tua vida, para tirar de você tudo aquilo que é iníquo e colocar em você o Espírito Santo e você passar a viver uma vida em rumo à santidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana e que Jesus venha a ser o Senhor e Salvador da tua vida. E a você, meu irmão em Cristo Jesus, fica aqui a exortação de que nós temos uma responsabilidade, e é uma responsabilidade de pregar o amor de Deus, pregar a verdade de Deus, pregar a salvação de Deus em Cristo Jesus para todos aqueles que habitam neste mundo. Que Deus os abençoe. Pastor Jussi Eduardo Costa, direto aqui de Cotia, São Paulo, Brasil. Até a próxima.